Como que começou o estudo sobre magnetismo? Bem, na antiguidade utilizava-se certa pedra que tinha a propriedade de atrair pedaços de ferro. Essa pedra, né? Essa pedra aí e a palavra aí é a palavra. Essa pedra era magnetita. E a palavra magnetismo, né? Tanto o nome da pedra como a palavra magnetismo tem origem à região onde eram encontradas, que era a região da Magnésia, localizada na Turquia. A outra coisa que se percebeu também é que quando essas pedras eram levantadas pelo seu centro de massa, tá? Então amarrava uma linha aqui nela e levantava ela girava no sentido do campo magnético da Terra. Posteriormente descobriu-se que elas eram constituídas de óxido de ferro, tá certo? Atualmente ela recebe o nome de ímã natural. Ímã natural. Então essas pedras aí recebem o nome de ímã natural. Hoje em dia nós já temos técnicas para fabricar ímãs artificiais também, tá? Então aqui nessa figura você pode ver que o ímã artificial, né? E a propriedade dele é que é atraído metais suscetíveis ao magnetismo. Quanto os fenômenos magnéticos, eles estão relacionados à força magnética. Então todo ímã ele possui dois polos, o polo norte e o polo sul. Então todo ímã ele possui dois polos. É impossível você ter um ímã com apenas um polo. Se você corta o ímã aqui, ó, essa parte aqui vira sul e essa aqui vira norte. Então ele divide no meio de novamente, tá certo? Então todo ímã ele possui dois polos. Por menor que seja o ímã, ele possui dois polos. E se você for diminuindo, você chega numa coisa que a gente chama de ímã elementar. Então todos os corpos são formados desses ímãs elementares, tá? Eles estão relacionados ali com a estrutura atômica, com o spin dos elétrons nos átomos. Uma característica interessante desses fenômenos magnéticos é que os polos de mesmo nome se repelem e os polos de nomes contrários se atraem, tá? Então aqui você tem aqui uma semelhança com cargas elétricas, né? Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem também. Quanto às substâncias magnéticas, então as substâncias elas são divididas quanto à sua suscetibilidade magnética, a capacidade delas de interagir com o campo magnético gerado por um ímã. Vejamos aqui, nós temos aqui um material. O material, todos os materiais são formados de ímãs elementares. Então eles estão ímãs elementares aí em posições aleatórias, tá? O norte é o vermelho, o sul é o azul aqui nessa figura. Se nós colocarmos um campo magnético, alguns materiais vão ter um alinhamento, outros não. Outros vão se alinhar inversamente. Então, os materiais que conseguem se alinhar facilmente, os ímãs elementares aqui, ó, com as linhas de campo magnético, são chamados de materiais ferromagnéticos. Alguns exemplos, nós temos aqui o ferro, o níquel, o cobalto e algumas ligas metálicas, como o aço, por exemplo. Já as substâncias paramagnéticas são aquelas cujos ímãs elementares não se orientam sob a ação de campo magnético. Então elas não se orientam facilmente, é muito difícil a orientação delas, tá? É muito difícil. Como exemplo, nós temos platina, plástico, madeira, óleo e outras coisas. Então, ou seja, quando você colocar um ímã próximo a um plástico, por exemplo, você não vai conseguir que esse plástico fique grudado no ímã, devido a essa característica, porque o plástico é uma substância paramagnética. Já as substâncias diamagnéticas são aquelas cujos ímãs elementares se orientam em sentido contrário ao vetor de indução magnética, tá? Então, ou seja, elas conseguem ter um magnetismo contrário. Então, se você aproximar um ímã de uma substância diamagnética, você vai repelir essa substância. Repelir. Alguns exemplos, nós temos o bismuto, o cobre, o ouro,
prata, chumbo, entre outras, tá?